você mais uma vez para darmos prosseguimento ao estudo de maturidade cristã. Hoje vamos ao capítulo 3, o discípulo e a vontade de Deus. O livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele vai dizer assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Deus deseja transformar a nossa vida. Temos um chamado para vivermos de acordo com a vontade de Deus. E na lição de hoje nós vamos saber um pouco como conhecer a vontade de Deus, como fazer a vontade de Deus e o que ganhamos quando cumprimos a vontade de Deus. Vamos lá, vamos com foco e tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração. O ponto 1 da nossa lição vai falar sobre as condições para conhecermos a vontade de Deus. Creio que cada um de nós precisa conhecer a vontade de Deus, mas como podemos fazer? E aí uma das coisas que não podemos deixar de falar é sobre o novo nascimento. Não temos como conhecer a vontade de Deus se não experimentarmos o Espírito Santo em nossa vida. Se você lembrar, lá em Romanos 12, 2 vai dizer: E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O nosso novo entendimento, a morada do Espírito Santo em nossas vidas, nos dá condições de conhecermos a vontade de Deus. Isso através do novo nascimento, de uma nova vida, quando nós reconhecemos o nosso pecado, que andávamos fora da vontade de Deus, que agora andaremos na vontade de Deus. A outra coisa também importante é o discernimento espiritual. Certamente você sabe a temperatura de algum objeto, o paladar de um alimento, ou você pode ver as coisas através dos seus olhos. São elementos físicos que nós discernimos, mas também existem coisas que você não vai conseguir ver com seus olhos, tocar com seu tato ou sentir com seu paladar. A percepção espiritual é muito importante. Lá em Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15, 1 Coríntios, vai dizer que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não podemos entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente, mas o que é espiritual discerne-se bem todas as coisas. Então Deus te preparou com discernimento espiritual para que você possa discernir o que é e o que não é a vontade de Deus. A outra coisa também é a vida pura. A pureza de vida ou a santidade te dá mais intimidade com Deus, te dá melhores condições de perceber o que é e o que não é a vontade de Deus. A nossa comunhão com Deus estabelece e mantém uma vida pura e santa com Deus. E de modo que, assim como um pai que tem muita intimidade com seu filho consegue guiá-lo, o filho consegue perceber a vontade do pai, assim também, quanto mais intimidade você tiver, mais ligado a Deus você estiver, melhores condições você tem de perceber as coisas. Veja bem, uma vida contaminada com as questões da carne, do pecado, nos afasta da vontade de Deus. E de modo que daqui a pouco não sabemos nem qual é a vontade de Deus. E por último, a nossa disposição de obedecer. Não adianta que Deus não vai te dar a sabedoria ou conhecimento simplesmente pela tua curiosidade. A tua curiosidade não é aquilo que vai fazer você cumprir a vontade de Deus. Mas é importante que aquilo que você conhece da vontade de Deus, você aplique na sua vida. Você coloque no exercício da tua vida. E aí, a cada dia que você obedece mais à vontade de Deus, mais você anda no caminho do Senhor, mais você conhece a vontade dele. Então, é importante que você tenha ações práticas de obediência para que você possa conhecer cada dia mais a vontade de Deus. O ponto 2 da nossa lição vai falar sobre indicadores seguros da vontade de Deus. Como podemos saber se estamos andando na vontade de Deus ou não, se essa ou aquela é a vontade de Deus? O escritor da lição vai falar sobre alguns parâmetros que são realmente facilmente compreendidos para nós. Primeiro, a palavra de Deus. Essa é a guia para nossas vidas. Nós precisamos consultar a palavra de Deus, ler a Bíblia, porque através da Bíblia nós vamos saber quais são os princípios pelos quais Deus deseja que venhamos a seguir. Se queremos ser renovados, ter a nossa mente renovada pelo Senhor, precisamos ler a Bíblia. A outra coisa é a oração. Oração é importante, porque sem oração não tem intimidade com Deus. Veja que os grandes servos de Deus puderam fazer a vontade de Deus porque estavam em intimidade com Deus. Todas as vezes que você ora,
por aquilo, por alguma necessidade sua, certamente Deus pode responder. A terceira coisa também importante para a gente poder olhar se essa é ou não a vontade de Deus é a meditação. Meditarmos é você olhar a Bíblia, ter um tempo a sós com Deus, aquilo que você está precisando, você conversar com Deus, ter um tempo separado para que Deus possa falar ao teu coração, para que você possa absorver, para que você possa aplicar isso à sua vida. Há outro fator também que é importante, que é o bom senso. Se nós vamos estudar a Bíblia, se vamos ter um tempo de oração, nós teremos também em nossa vida a mente de Cristo. Aquelas decisões que você vai tomar, porque os princípios já habitam no seu coração. Você já age de forma natural com bom senso, firmado nos princípios que a palavra diz. Também os conselhos de sábios. É muito importante que tenhamos bons conselheiros para a nossa vida. Pessoas maduras, experientes com Deus, que elas possam nos orientar, nos dar bons conselhos nos momentos de conflitos, de dificuldade que a gente tem. Lá em Salmo 1 vai dizer, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nós precisamos ter uma boa companhia, bons conselheiros para nos ajudar a caminhar na vontade do Senhor. Outra circunstância, outro ponto que também nos indica bem são as circunstâncias. As circunstâncias nos orientam bem. Às vezes você bate numa porta e ela não abre. Será que aquela não é a vontade de Deus para você? Que você esteja onde você está? Ou muitas vezes você pede e Deus te dá. É uma boa circunstância para você pensar que a vontade de Deus foi aplicada na sua vida. Mas não seguir simplesmente porque tudo que eu quero Deus me dá. Não é assim que aconteceu com os grandes servos de Deus. E não necessariamente você vai ganhar sim para tudo, como também você não vai ganhar não para tudo. Mas ter as circunstâncias como aliada para conhecermos a vontade de Deus. E por último, algumas pessoas usam muito os sinais específicos. Seu Deus, eu quero provar. Se isso for tua vontade, faça isso ou aquilo. Não que Deus não possa fazer, mas, veja bem, se você tiver os outros, esse será apenas uma pequena parte. Cuidado para você não tentar a Deus, querer colocar Deus em prova por coisas óbvias que Deus já te falou através da oração, da leitura bíblica, do bom senso, dos conselhos. Senhor, será que esse namoro é bom para mim? Se você orou, se Deus já te respondeu no coração, para que fazer uma prova? Se ele vir aqui em casa hoje. Isso não é princípio cristão. Se consultar dessa forma a Deus não é o que Deus nos ensina. O terceiro ponto que nós podemos observar nessa lição são os resultados de estarmos no centro da vontade de Deus. O que colhemos como fruto de conhecermos, de avaliarmos e agora obedecermos à vontade de Deus. Uma das coisas que nós temos como resultado natural de cumprir a vontade de Deus é a paz. Nada como você ter paz no coração, de você poder saber que você fez aquilo que era a vontade de Deus. É claro que nosso desejo muitas vezes faz com que a gente faça a nossa vontade, mas quando a gente pode colocar Deus na frente e fazer a vontade dele, a paz é um resultado natural do nosso coração, da nossa vida, e nada substitui a gente ter paz naquilo que a gente produz. A outra coisa é o êxito, é a conquista. Você conheceu a vontade de Deus, você aplicou e obedeceu a vontade de Deus e agora você sabe que você conquistou aquilo porque é a vontade de Deus. Então ter sucesso é uma coisa que Deus deseja para a sua vida. Ter sucesso não é ganhar sim para tudo que você faz, mas você saber que aquela vontade de Deus é melhor para você. A outra são as garantias. As garantias são realmente dadas por Deus. Aquilo que Ele planejou para você e Ele vai te dar, e aí você vai ter tranquilidade. Sabe, algumas vezes Jó passou por muita dificuldade, mas ele tinha a garantia do Senhor. Davi, Paulo, todos os discípulos de Jesus, grandes líderes, passaram por momentos difíceis, mas eles confiavam na garantia do Senhor. Não importa as circunstâncias que você esteja vivendo, se você está fazendo a vontade de Deus, você sabe que Ele pagou um alto preço para que você tivesse sucesso na sua vida presente e na futura. A outra é a convicção. Só Deus pode te dar essa convicção. A certeza de que você pode sim descansar no Senhor. A vida de obediência ao Senhor faz com que a gente tenha paz e a tranquilidade, porque a nossa convicção não são dos fatores externos, não é se nós conseguimos ou não aquele namoro, aquele ou outro emprego ou as circunstâncias de doença que estão na nossa família.
A convicção que Deus cuide de todas as coisas nos dá a tranquilidade de que nós estamos passando pelas lutas, mas temos a garantia, a segurança que Ele nos coordena, que Ele nos guia durante as dificuldades também. Tá bom? Na conclusão desse estudo, nós podemos dizer que Deus é soberano sobre todas as coisas e que Ele tem uma vontade para a sua vida, para a minha vida. Paulo vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para a que estão diante de mim, pelo alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Deus tem planos para você. Ele deseja que você conheça a vontade dele através da vida de oração, da leitura bíblica, dos cultos na igreja, de uma boa companhia, bons conselheiros. Uma vez que você conhece a vontade de Deus, é sua responsabilidade andar como a vontade de Deus. A Bíblia diz: veja prudentemente como que você vai andar, para que você não ande como um louco, mas como um sábio. E uma vez que você anda em obediência ao Senhor, certamente você vai colher frutos maravilhosos, paz no coração, a certeza que Deus está conduzindo a sua vida e a sua família. Na próxima lição, nós vamos estudar sobre o discípulo e a família. Continue conosco, tenho certeza que Deus vai te acrescentar muitas outras coisas. Deus te abençoe grandemente.